Boa noite, gente. Momento histórico do nosso Galo. É realmente com muito orgulho que a gente monta esse evento magnífico. Um evento com 450 pessoas presentes, fora os que estão lá fora, com a essência da nossa torcida, com a representação imensa. A nação, na realidade, não conseguiria estar aqui, não conseguiria, inclusive, ter espaço dentro do Rei Pelé. Nossa nação é fantástica. Mas, ao ser convidado para ser presidente do CRB, em dezembro de 2020, presidente Kennedy, nós estávamos nas piscinas naturais de Maceió, e ele disse: presidente, vem assumir o CRB. Eu disse: presidente, eu não quero, não vou. E fui para casa conversar com minha esposa que está aqui, e ela disse: é muito complicado assumir o CRB, mas desafiador. Junto com a família a gente sentou e a gente disse: vamos encarar. Não é uma missão fácil. Ser presidente é uma missão muito prazerosa, mas também é muito difícil, muito injustiçada, tá? Por vezes muito penosa. Mas em dezembro daquele ano, 2020, alguns amigos, conselheiros, foram na minha residência. Eduardo Marinho: Saulo, você é responsável por isso, cabeça, você também. E vieram na minha casa e disseram: presidente, a gente sentiu um indício, tem um cheiro de títulos. De como assim? Apareceu um livro para a gente, um livro de Lores Baena Cunha. E esse livro, o que é que ele fala? Ora, ele fala que o CRB foi campeão. Como é que o CRB foi campeão? Em títulos anteriores a 1927. E essa história começou mais ou menos aí. Porém, eu preciso contar um pouquinho da história do futebol brasileiro, um pouquinho da história do nosso futebol, que Dr. Lores Baena Cunha nos presenteou com este livro, A Verdadeira História do Futebol Brasileiro. Esse livro foi o nascedouro da semente, foi o nascedouro da pesquisa, foi o nascedouro das nossas dúvidas. E aí eu falo sobre o Brasil de 1902. Ora, o que tem em 1902? O livro dele fala que em 1902 tivemos um campeonato no Brasil, em São Paulo. Em 1906 tivemos em 2, em 3, em 4, em 5, em 6 tivemos também. Ora, o nosso Fluminense do Rio de Janeiro foi campeão em 1906. Acompanhem a trajetória que vocês vão entender depois o curso da história. Em 1908, e a gente está pulando alguns para poder não ser tão cansativo, o Vitória, nosso co-irmão aqui do Nordeste, foi campeão baiano. Em 1910, Botafogo, ora, o hino, Botafogo, o campeão desde 1910. Está aí, olha, Botafogo. Porém, o Fluminense já tinha sido também em 2008 também. Em 2011, o Grêmio foi campeão. 1911, ainda bem que vocês estão prestando atenção. Em 1912, nasce o nosso Regatas. No dia 20 de setembro, o nosso glorioso CRB nasce. Além de outros títulos que tiveram em 12 também. Em 13, tivemos o Remo já no Pará. Tivemos o Internacional de Porto Alegre também. Espalhavam campeões no Brasil inteiro. Em 1914, dois eventos interessantes para a gente pontuar. Nasce a nossa CBD, Confederação Brasileira de Desportos. E prestem atenção, ela nasce apenas em 1914. Nesse mesmo ano, tivemos Corinthians, Flamengo, Grêmio, Remo, entre outros tantos campeões estaduais. Isso nos chamou a atenção. E a CBD solicita à FIFA a filiação dela para a FIFA.
E neste documento que está aqui histórico, e aquele ali é um livro de Tomás Mazzoni. Esse livro, gente, nós temos o original dele, e tem uma folha lá que ele fala que em 20 de maio de 1923, a FIFA finalmente ela acredita a CBD a filiação definitiva. Mas essa filiação já tinha sido feita em 1917. Para fazer essa filiação na FIFA, ela diz que, ora, nós temos já um grande progresso no futebol brasileiro. Nós temos vários associados, entre elas Federação Amazonense, Federação Paraense, Associação Maranhense de Esportes, Associação Desportiva Cearense, Liga de Desportos Terrestres do Rio Grande do Norte, Liga Desportiva Paraibana, Liga Pernambucana de Desportos Terrestres, Coligação Esportiva Alagoas, Coligação Esportiva de Alagoas. Então, a nossa coligação já estava afiliada à CBD desde 1917, está aqui, além de diversas outras ligas. Um ponto, e guarde essa informação. Por quê? Porque em 15, voltando até um pouquinho, a gente teve outros campeões estaduais, Flamengo, Atlético Mineiro, Remo, Grêmio, Ceará, só que o Ceará só validou isso quando? Agora há pouco, neste milênio, no ano de 2008, 2010, alguma coisa assim, ela conseguiu validar os títulos de 1915 a 1919. O Ceará validou esses títulos. O embasamento que o Ceará utilizou foi o livro do senhor Lores Baena Cunha. Só que o caminho que ele tomou foi um caminho judicial. Foi um caminho judicial. Um detalhe muito curioso, prestem atenção. Se a CBD nasceu em 1914, e a gente teve campeão 2, 3, 4, 5, 3, até 14, ora, tivemos campeões estaduais antes da criação da CBD. A CBD não organizava os campeonatos estaduais. Quem organizava os campeonatos estaduais eram as ligas estaduais. A CBD só nasce em 14. Como é que o Fluminense foi campeão em 6? Como é que o Grêmio foi campeão em 10? Como é que o Flamengo, como é que o Palmeiras e outros campeões precederam a CBD? Porque de fato a CBD iniciou com o desejo de fazer o campeão das seleções estaduais e deixou a cargo das ligas a organização dos seus estaduais. E aí sim, Alagoas tinha sua liga. A Liga Paulista, para vocês terem uma noção, gente, ela começou em 1902, ela só findou, ela só encerrou em 1940. 38 anos de campeonatos estaduais organizados pelas ligas. Tem mais um detalhe curioso para vocês. Todos os estados da federação, todos sem exceção, os seus campeonatos foram iniciados por ligas. Todos sem exceção. Em 1916, tivemos o famoso primeiro clássico das multidões. O CCA, nosso filhote, jogou conosco. E aí o seguinte, o nosso time ali, olha, nosso goleiro o Eco Tavares, tem uma curiosidade, que eu fico inclusive bem chateado com isso aí, é muito ruim. Nós temos o nosso time do lado de lá, Haroldo Zagallo. Ele era pai do Mário Zagallo, o nosso famoso da seleção brasileira. Aquele Homero que vocês estão vendo ali, e esta é uma reclamação que eu tenho hoje, era o presidente do CRB que jogava, rapaz. E como é que eu não posso jogar? Ah, tá de brincadeira, meu irmão. Então, eu fico meio chateado com isso. Isso é uma reclamação minha. Mas o presidente do CRB jogava. Ora, era um momento que todos os campeonatos eram feitos de forma amadora. 100% do futebol brasileiro, de 2002 até 1902 até 1933, todos os campeonatos estaduais eram amadores. O campeonato alagoano passou a ser profissionalizado depois da década de 50.
depois da década de 50. Mas sigamos. O que é que aconteceu em 18? Segundo o livro. Em 18 é o nosso primeiro título. Ora! Em 18 foi disputado o primeiro campeonato alagoano de futebol, organizado pela Liga Esportiva Alagoana, presidida pelo sportman Ismael Clark. A competição consagrou o CRB como o primeiro campeão estadual. Manola marcou o primeiro gol da história alvirrubra, enquanto Haroldo Zagallo, pai de Mário Jorge Lobo Zagallo, figurava entre os destaques da equipe. Em 19, o bicampeonato alagoano. O CRB confirmou o bicampeonato alagoano. O ano foi marcado por desentendimentos imensos entre dirigentes, inclusive de CRB e CSA, já desde aquela época, que culminaram em um grave atentado. O presidente do CSA deu 3 tiros no presidente do CRB. Júlio Pedro destacou-se a trocar a posição de goleiro pela de centroavante, tornando-se um dos primeiros grandes artilheiros da história do nosso galo. 1920, o CRB é tricampeão alagoano. Em 20, o CRB alcançou o tricampeonato e reafirmou sua superioridade. Nesse mesmo ano, foi criada a Liga Alagoana de Desportos, LAD, responsável pelo futebol estadual. O clube venceu o primeiro torneio início e disputou seu primeiro amistoso interestadual diante do Flamengo de Recife. Em 1921, o nosso galo foi tetracampeão alagoano. Em 21, o CRB conquistou o tetracampeonato, representado pela Taça Londres, e ampliou sua galeria de troféus, com as taças Nunes, a Carioca e a Glória, além do bronze, o Forjador. O ano também marcou o início da estruturação do campo da Pajuçara, com a escritura do terreno e a construção do primeiro lance de arquibancadas. Em 22, igualou a gente, nosso pentacampeonato. Esse sim foi o primeiro. Então, o nosso não é o primeiro, nosso é o segundo pentacampeonato. Em 22, o CRB alcançou o pentacampeonato alagoano e ampliou seu protagonismo esportivo. O histórico intercâmbio com Pernambuco resultou na conquista da Taça Diária de Pernambuco e do bronze O Comércio. Ora, isso tudo segundo o livro. Eu estou falando do que o livro falava. Em 23, conquistamos o hexacampeonato. Ora, o CRB conquistou o Hexa e também foi criada a Coligação Esportiva Alagoana. Nós tivemos várias ligas, cada uma em um ano. Todo ano tinha as ligas que coordenavam. Às vezes a mesma liga fazia 1, 2 anos, mas sempre em cada ano teve um campeonato apenas. O clube também inaugurou suas quadras de tênis, ampliou os intercâmbios esportivos, consolidando-se como a principal referência do esporte em Alagoas, que perdura até hoje. Em 1924, o heptacampeonato. Em 24, o heptacampeonato alagoano coroou mais uma temporada do CRB. Já sob o retorno da Liga Alagoana de Esportes, LAD, o clube impulsionou a difusão de diversas modalidades e celebrou seus 12 anos, consolidando sua relevância esportiva, cultural e social. Realmente o CRB é foda. Em 1925, o octacampeonato alagoano. Sob a presidência de Pedro Oliveira Rocha, o CRB conquistou o octacampeonato. Em 26, o Enneacampeonato, sob a liderança de Teófilo Branco Saraiva, o CRB alcançou o Enneacampeonato alagoano e deu novos passos na modernização do esporte, a qualificação dos atletas, a adoção de normas internacionais para o futebol e os intercâmbios esportivos projetaram o clube e Alagoas no cenário nordestino. Opa! Por que é que eu estou colocando o América aí? Não era CRB que a gente estava falando, gente? Ah, é porque o América foi o primeiro decacampeão do Brasil. Ele foi campeão de 16 a 25, porém, esses títulos dele também só foram reconhecidos no dia 30 de abril de 2012. Ora, a história vem sendo contada, a história vem sendo repetida e a justiça está sendo feita. Em 27, nosso decacampeonato invicto. Em 27, o CRB conquistou de forma invicta o histórico decacampeonato alagoano. Segundo no Brasil, terceiro na atualidade e um dos 5 únicos no mundo. A sequência iniciada com o primeiro título estadual em 18 transformou o clube no primeiro campeão e até hoje no único decacampeão de futebol alagoano.
durante muito tempo vai ficar assim, viu? Consolidando um dos maiores feitos de sua história. Muito bem, isso tudo chegou aos questionamentos que tivemos do senhor Lores. Senhor Lores, como é que o senhor consegue passar essas informações num livro desse? Ligamos para ele em dezembro de 2020. Ele muito lúcido, aos 97 anos de idade, ainda vivo, disse: meu filho, estamos no meio de uma pandemia, eu não posso recebê-los aqui no Rio de Janeiro. E aí eu disse: como é que o senhor escreve um livro e diz que o CRB era campeão? Baseado em quê? Quais são os argumentos? Se a gente não tinha. Ele disse: eu vou mandar para vocês uma pérola. Bom, porém, no livro dele, o que é que fala o livro dele na página 67? Em Alagoas, o Clube de Regatas Brasil conquista o primeiro campeonato. Na página 70, em Alagoas, o CRB conquista o bi. Na página 75, em Alagoas, o CRB conquista o tri. Na página 78, o CRB tornava-se tetra. Na página 80, em Alagoas, ele fala sobre todos os campeões estaduais, todos. Eu estou te recortando ali somente o nosso. Em Alagoas, o Clube de Regatas Brasil levantava o penta. Na página 86, conquistava o hexa. 87, continuava o seu reinado. Isso é um reinado na realidade, né? Levantava o septa. Na página 89, o octa. Na página 80, ele fala que a gente CB continuava imbatível, até hoje, por sinal. Conquistava o 9º título. E na página 80, o CRB chegava ao decacampeonato. Ora, o livro dele fala sobre tudo isso. Aí ele disse: meu filho, eu vou mandar isso para você. Essa é uma pérola. Esta é a carta do presidente da CBD, Rivadavia Correia Meyer. A carta, endereçada a senhor Lores, ela é de 20 de março de 1951. Uma joia. Ele manda essa carta para a gente. Eu vou ler para vocês, que pode ser que vocês não consigam ler daí tão longe. Prezado senhor Lores Baena Cunha, minhas atenciosas saudações. Conforme sua solicitação, estou enviando anexa a esta pequena correspondência a lista dos campeões estaduais de futebol de 1902 até o 1950, das seleções estaduais campeãs de futebol de 22 a 50 também, que foram levantados em jornais, revistas, livros e consultados nos arquivos da CBD, junto às nossas afiliadas, pela equipe coordenada pelo senhor Manuel Furtado de Oliveira, primeiro secretário da CBD. Informo também que em cima dessa lista será preparado um livreto comemorativo dos campeões estaduais de futebol, previsto para ser lançado no dia 8 de junho de 54, aniversário dos 40 anos da CBD, Bodas de Esmeralda. Espero que esse material seja muito útil para a elaboração do seu livro sobre a história dos 50 anos do futebol brasileiro. Aí ele disse: olha, o livro que eu escrevi foi em cima do que ele me mandou, e ele é o presidente da CBD. E eu disse: o que foi que esse cara lhe mandou? Ah, ele me mandou. E aí sim, como tinha umas 30 páginas, eu selecionei apenas algumas. Eles falam as páginas, na página 3, por exemplo, aqui, ele diz que em 1916, no Pará, o campeão foi o Remo. Em São Paulo, o Atlético Paulistano. No Rio de Janeiro, Fluminense. E vai seguindo. Em 18, ele vai dizendo: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Maranhão, Piauí, Alagoas, Clube de Regatas Brasil. Puta que o pariu, o CRB foi campeão em 18 e ninguém sabia, nem a gente. Ele fala isso aí em 19, ali a gente tem pulando em 21, em 22, em 23, em 24, em 25, em 26 e em 27. Impressionante que esse documento é da CBD, encaminhada pelo presidente da CBD, assinado com carta e um papel timbrado, assinado também pela CBD. De fato, os nossos 9 títulos não estão sendo validados hoje. Não estão. Os nossos títulos, eles já foram validados lá atrás, pela CBD.
A gente até hoje não conseguiu descobrir o porquê. E aí eu tenho mais uma informação para vocês. Este apanhado de informações dos campeões estaduais, somando os 48 anos do futebol brasileiro, ele totaliza 600 campeões aproximadamente, 600 campeões no Brasil, entre 2 a 50. Todos, sem exceção, foram organizados inicialmente pelas ligas, nos primeiros 10, 15, 20 anos. Porém, todos esses aqui, nós fizemos, os nossos historiadores pegaram ano a ano. Por exemplo, 1925, está lá o São Bento em São Paulo. Foi o São Bento mesmo? Eles foram pesquisar e confirmaram, foi. Rio de Janeiro, foi o Flamengo campeão de 25? Foi. Validaram 600 títulos, 600 não, 591 títulos eles validaram. Bate com a realidade de hoje. Apenas 9 títulos não batem com a realidade de hoje. Quais sejam? Os do CRB, são os nossos. É inacreditável o que fizeram conosco, o que fizeram com a nossa nação. O que fizeram conosco, gente. Você tem 600 títulos, apenas 9 não estão batendo hoje com a realidade, são os 9 de Alagoas. O que fizeram conosco? Talvez, em 1920 e poucos, uma carta para sair daqui do estado, ir para a CBD, para voltar, como é que ela iria, essa carta? Navio? De carroça, de camelo? De jumento? Não sei. Mas com certeza, ela levaria alguns meses para ir e voltar. E o cara iria perguntar tipo assim, eu fui campeão, mandava a carta chegasse lá e voltasse 3 meses depois, o cara respondia, de quê? Aí voltava outra, ou seja, eu acho que a gente vivia um momento desse. Hoje em dia isso jamais aconteceria, mas alguém, ao assumir a federação em 1927, e não por dolo, a gente não consegue hoje precisar por que foi, deve ter dito assim, vamos começar a contar de hoje por diante, esquecendo que existiam 9 títulos estaduais das ligas de futebol. Está aí. Pegamos isso aí e buscamos, não satisfeitos com todas essas informações. Mas espera. Não satisfeito com todas essas informações, nós fomos buscar em todos os jornais de 1918 a 1927, fizemos a leitura de 3.600 edições de jornais no Arquivo Público Municipal aqui de Alagoas. Fomos no Museu do Futebol, fomos no Museu do Esporte, fomos no Museu da CBF, pesquisamos no Diário de Pernambuco tudo que falava sobre o futebol, em todos os jornais. Os nossos historiadores tiveram que fazer leitura dos jornais, fotografar um a um tudo o que fala sobre futebol. E nós catalogamos várias, são dezenas de passagens de jornais falando sobre o nosso futebol. Selecionamos 3 apenas. O Jornal A Província de Recife, ele fala, o Jockey Clube de Alagoas, promovendo o progredimento dos esportes em geral nesse estado, acaba de ter a feliz ideia de realizar inscrição do clube de futebol para concorrer ao campeonato deste ano. Você vem, por exemplo, o Jornal de Alagoas, 29 de janeiro de 22, Seção de Esportes, página 2, está aqui. O Clube de Regatas Brasil, há 2 anos que vem mantendo o título de campeão da entidade. O Jornal de Alagoas de 19, de setembro de 23, quarta-feira, seção 5, página 5. Isso são centenas de imagens que nós temos nos jornais. Ou seja, ele fala do futebol. Está ali, ó. O campeonato da cidade. O Regatas vence o Ipiranga pelo score de 7-0. Encerrou-se. O Trint, campeonato da cidade promovido pela coligação. Ora, está aqui no jornal. O jornal fala. Ora. Mas, além disso tudo, a gente descobriu uma outra pérola. Descobrimos um documento no Arquivo Público Municipal, promovido pelo governo do estado de Alagoas, em 1983. Está aqui.
Secretaria de Educação e Cultura, Fundação Teatro Deodoro, Campeonato de Futebol das Ligas, de 18 a 26. Ora, Maceió, Alagoas, 1983. Esse documento é uma relíquia. Ele fala de todos os títulos e todos os campeonatos. Todos os 9 campeonatos das ligas, neste documentário, inclusive, do governo do estado, e a gente está lá, junto com toda a documentação, quem venceu foi o CRB. Tem tabela dos jogos aqui, e tem como aconteceu o campeonato, 1 a 1. Juntamos toda essa documentação, e foram 2 anos e meio de pesquisa. 2 anos e meio de pesquisa. Finalizando, levamos essa documentação toda num grande acervo para a CBF. A Federação Alagoana de Futebol solicitou que não queria se envolver na aprovação desses títulos devido à rivalidade de CRB e CSA. Nós entendemos e fomos direto à CBF e demos entrada em fevereiro de 2024 na validação dos nossos títulos. E em 1º de junho deste ano, o presidente da CBF me liga e diz: presidente, você já veio aqui no Rio de Janeiro talvez umas 20 vezes, neste período, desde que eu dei entrada, 2 anos e meio. Você já veio, já cobrou. Esse diretor nosso amigo hoje aqui, doutor André Matos, eu acho que ele cansou de me ver na CBF. Doutor, pelo amor de Deus, que deu os nossos títulos. E ele dizia: tenha paciência que a gente está validando. Os departamentos estão analisando. Sai do meu departamento, vai para o departamento administrativo, vai para o departamento de patrimônio, vai para o departamento de não sei o quê. É a história do... Está aí, deputado? Manda ele entrar. Deputado Marcos Barbosa acaba de chegar. Deputado, vamos para cá, deputado. Faça, por favor, componha a mesa. Aí. Para fazer parte também dessa história, convidamos aqui, representando o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, Marcos Barbosa. Ex-presidente durante 10 anos do clube, nosso amigo, parceiro. Bom, o presidente da CBF me liga e diz: você realmente é incansável, presidente. Você é insistente e frutificou. A CBF reconheceu os 9 títulos do Clube de Regatas Brasil. Vocês são decacampeões do Brasil. A felicidade é imensa, tá? Aqui está o documento, Rio de Janeiro, 1º de junho. Presidente, a gente precisa de alguns dias para organizar uma festa, precisa ter um pouquinho de tranquilidade e hoje foi o dia escolhido por nós. Esse documento está validado. Ele disse: vai ter que ser colocado no portal da CBF. Eu disse: deixa para colocar no dia, porque vaza tudo, então a gente vai ter problema. Terminou vazando um pouquinho antes. Hoje seria uma grata surpresa, uma grande surpresa para todos, inclusive da imprensa. Mas eu quero dizer a vocês aqui, gente, da alegria imensa que a gente tem de fazer parte dessa nação. Hoje, o maior tem 45. O maior tem 45. Vamos lá, a gente tem muita estrada para andar. E digo mais a vocês, em 2026... completou 100 anos de uma injustiça histórica, desde 1926 até 2016, exatos 100 anos. 100 anos de injustiça, gente. A gente está corrigindo, isso é uma correção histórica, isso é uma correção cultural. O que a gente fez aqui é uma vergonha para todos nós. Então isso é um presente que a gente dá para a nação regatiana, isso é um presente que a gente dá para todos vocês. Bom, pensando nisso tudo, a gente idealizou um livro